18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite no melhor Mix do Brasil. Programa 18 horas, começando agora, hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Estamos juntos, hein? Carlos Júnior, eu, Karime Leão, Cid Soares, Paulo Castro, M. Lucian e toda a equipe de jornalismo. Do 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM com você a partir de agora. Tudo bem, Karime? Quarta-feira, hein? Já no clima, né? Sempre no clima, sempre maravilhoso. Uma ótima noite pra você que nos acompanha pela programação aqui da Rádio Mix. Tudo bem, gente? Boa noite, estamos juntos certo. Até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite, Cid. Boa noite especial e também a rapaziada dos aplicativos que nos acompanham, que nos levam pelas ruas de Manaus. Nos trazem, nos levam. O pessoal que tá bem satisfeito com o preço da gasolina, né, Cid? O pessoal que não tá nada satisfeito. Né? Aliás, eu aqui dedico esse programa de hoje em homenagem a essa turma aí que é resistente, que vai à luta mesmo, protesta, que reclama e protesta, né? Tá certíssimo. Um dia desse eu peguei um Uber que ele tinha uma botija de gás atrás, ele tava andando com gás. É bacana. Eu fiquei com medo, mas eu cheguei vivo. Sério isso? Tá certo, Paulo Castro, boa noite. Especial para o nosso querido diretor, Paulo Castro, né? Boa noite, Carlão, Cid, Karime, M. Lucian. E hoje, ó, Carlão, Sim. temos uma mulher no governo Bolsonaro, não é isso mesmo, Karime? Olha aí. Exatamente, a atriz Regina Duarte disse sim a Confirmou. Bolsonaro e aceita chefiar a Secretaria de Cultura. Não é Depois fraca, de não, uma terceira reunião aí com o presidente Bacana. Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte aceitou o convite para ser secretária especial da Cultura. Ela disse o seguinte, abre aspas, sim, só que agora vão ocorrer os proclamas antes do casamento, fecha aspas, disse ela ao deixar o Palácio do Planalto no início da noite nesta quarta-feira. A atriz será anunciada depois que ela acertar as questões contratuais, é claro, com a TV Globo. Poxa, eu fiquei muito preocupado. Não vai ter mais Helena na Globo? Não. Será? Quem vai ser as Quem vai mocinhas? ser? As novelas que lutem. Cadê? Agora, pessoal, agora a Regina vai encarar uma bronca, né, cara? Porque tá todo mundo nessa expectativa aí, não vai ser muito fácil não, mas vamos lá, né, que ela consiga, sabe. né, muita sorte pra ela aí. Exatamente. Pois é, meu povo, e hoje tem convite pros cinemas. Bacana. Você fica aí no aplicativo Mano, assistindo a gente pelo canal da Rádio Mix. Fica aí, interage bastante que você pode ganhar um par de convites pra ir pro cinema. Boa. E olha só, vocês viram isso hoje, gente, no trânsito na Djalma Batista? Sim. Uma cobra parou, uma cobra sucuri atravessou a rua do nada. E meu povo, a cobra era gigante. E o povo fez o que? Vídeo, né? Bela Pra postar cobra. nas redes sociais, claro. Se eu tivesse lá, eu tinha saído era correndo. Eu juro por Deus. Corre de cobras? Tá Dessas louco, cobras. gente, aquela cobra que Você não tem medo de O pessoal cobra. do Mano pode colocar as imagens aí, ó. Quem tá assistindo a gente pelo app Mano tá vendo as imagens da cobra. gigante. ela parou o Atravessando a trânsito, né? Djalma Batista. E diz que já tem gente, até isso é refrão. minhoca, pô. Já tem até refrão aí pro carnaval, ó. Eu tô na Djalma, me espera que eu já tô chegando. Ou seja, vou atrasar, mas eu tô chegando, né? Muito boa. E essa cena aí pra lá de inusitada, né? Está nos vídeos que circularam nas redes sociais de hoje. Mostra a sucuri de cerca de 5 metros atravessando a avenida e passando pelos veículos que pararam, é claro, para a cobra atravessar. Ainda bem, né? Olha, um dos vídeos a gente escuta um homem falando só Manaus mesmo pra parar o trânsito em plena Djalma Batista por causa de uma sucuri. E imagina, mesmo, essa cena é 100% Manaus. E uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas foi acionada, olha aí, tá vendo? Mas quando chegaram a cobra, é lógico já, né? Tinha atravessado. Não, o pessoal ajudou. Já tinha atravessado. viu o meme? Ela já tinha atravessado. O pessoal ajudou. Saiu o meme que o cara diz assim, olha, até a cobra para o trânsito, meu. Então, olha só, nada. essa equipe ela fez uma vistoria, né, por toda a região para assegurar, né, para que, né, a segurança, né, tem que tomar um cuidado, tanto do animal, né, e também a população. Mas não conseguiram encontrar, a sucuri já pegou o beco, já tava no meio. Claro, né, Carlão? O vai povo ficar lá. Isso mesmo. Pois é, Carlão, o povo resolveu logo o problema. Imagina ficar esperando a bonita atravessar a rua, né? Pegou pela cabeça. Eu já passo na Djalma correndo, todo mundo se atrasa dizendo que tá na Djalma, mas é mentira, ainda tem uma cobra lá no meio pra dizer isso. Pois é. E a gente viu as imagens que um moço consegue pegar a cobra no colo e solta no outro lado da avenida, numa área verde, perto beleza, de um então. rio.
E eu vivo passando nessa parte. Oh, meu Deus. Perto de Igarapé do Minduim. Então, se você passa naquela área ali, toma cuidado com a cobra. Mas a cobra deve ser uma habitante daquela zona ali mesmo. Bom, e ainda nessa edição vamos ter a matéria sobre a aparição inusitada aí da sucuri na João Batista. Bacana. 6h04 em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui. Programa 18 horas com você. Nesse dia 29 de janeiro, quarta-feira, até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e continua, né? Alto o preço da gasolina. Não para de aumentar, inclusive. Já tem posto em Manaus vendendo o litro a R$ 4,99, né? 2 centavos a mais que o maior preço identificado pelo Procon na sexta-feira passada. Isso mesmo, depois da Petrobras reduzir, inclusive, os preços dos combustíveis nas refinarias por 2 vezes consecutivas nas 2 últimas semanas, aqui está aumentando. Pois é, e vale lembrar que há 20 dias o litro da gasolina era comercializado por R$ 3,82, e o que justifica um aumento de mais de R$1 e pouco, ainda em poucos dias aí. Nenhuma justificativa é dada para a população. Os deputados continuam calados, como se nada de anormal estivesse acontecendo, né? É certo, né, que o preço no Brasil é livre, que o empresário pode deixar o preço que achar melhor, mas nós temos que ter um mínimo de coerência. Concorrência também, né? Nada, absolutamente nada justifica a gasolina a R$5. É um valor abusivo, absurdo, extorsivo, que deve ser apurado aí pelos órgãos de controle. E faz a diferença no bolso, com certeza, esse R$1 a mais no litro de gasolina. 6h06 em Manaus. Cidades. Bom, em dezembro do ano passado, nós falamos aqui no 18 horas o caso, né, de um bebê cardiopata que aguarda na fila do Hospital Francisca Mendes por cirurgia. O menino hoje, com 3 meses, é um entre as mais de 200 crianças que esperam por um procedimento cirúrgico no Hospital Francisca Mendes. Pois é, a mãe da criança relata o drama de ter a cirurgia do filho liberada pela equipe médica, mas não poder fazer por falta de material. Vamos aos detalhes dessa história triste com a repórter Júlia Gomes. Há 1 mês e meio internado em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Francisca Mendes, o pequeno Lucas Mariano Mesquita dos Santos aguarda por uma cirurgia. Após tratar uma infecção contraída na unidade, enquanto aguardava pelo procedimento cirúrgico, a mãe de Lucas, Geise Adriane Ribeiro, recebeu a boa notícia de que finalmente o filho estava liberado para fazer a cirurgia. Mas, infelizmente, a alegria durou pouco tempo. Logo veio a informação de que a unidade hospitalar não dispõe do material para fazer a cirurgia. Geise teme que a espera pelo material cirúrgico prejudique ainda mais a saúde do filho. E eu queria saber o que o hospital está fazendo, que não toma providência. Eu já sabia há mais de semanas que a cirurgia que meu filho ia fazer, porque aqui eles não adiantam o material. Hoje eu vim saber com os responsáveis pela direção que o material não tem o material em Manaus, tem que pedir de fora. Então a gente vai ter que ficar aguardando. O meu filho vai correr o risco de pegar uma nova infecção com a demora. Hoje eu fui atrás de saber uma data, eles não me deram uma data, uma resposta certa. O drama vivido pela mãe do menino começou ainda na maternidade, pois foi preciso uma ordem judicial para que a criança fosse transferida para o Hospital Francisca Mendes. Com uma cardiopatia congênita grave, Lucas foi diagnosticado com a aorta inversa, a artéria responsável por carregar sangue ao corpo, e aguarda por uma cirurgia para ter o direito à vida. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e a Secretaria Estadual de Saúde informou por meio de nota que, de acordo com a direção do Hospital Universitário Francisca Mendes, o pequeno Lucas vai entrar no mapa cirúrgico do hospital na próxima semana. Ele estava internado no leito de isolamento da unidade de terapia intensiva desde o dia 18 de dezembro por conta de uma infecção grave. E ao sair do quadro infeccioso na última segunda-feira, dia 27, a equipe médica reavaliou o paciente portador de uma hipoplasia do coração,
indicou que a criança apresentava estabilidade clínica para a realização da cirurgia. Um material específico para a cirurgia, chamado órteses, são próteses e materiais especiais, é indicado pelo médico no ato da aprovação para o procedimento e solicitado de imediato pelo hospital ao fornecedor. A previsão de entrega do material é para esta sexta-feira, o que vai permitir que seja inserido no mapa cirúrgico da próxima semana. No mês de janeiro, o Hospital Francisca Mendes realizou, segundo a Secretaria de Comunicação, 44 cirurgias cardíacas e 184 procedimentos de hemodinâmica, como angiografia cerebral, hemobilização, implante de marca-passo e angioplastia vascular. Pois é, nós estamos aqui na torcida, numa corrente positiva, né? Para que dê tudo certo aí para o pequeno Lucas, que ele faça a cirurgia, corrija esse problema que tem no coração e que tenha alta o quanto antes para ficar junto da sua mãezinha e seus familiares. Vida longa ao pequeno Lucas, de todos nós aqui da Mix. Com certeza. 18 horas. Bom, e depois que o Ministério da Saúde confirmou 9 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, o governo do Amazonas instala um comitê estadual para cuidar de vírus respiratórios. Mais detalhes, mas ainda, na realidade, não se sabe como vai funcionar esse comitê. Os detalhes, agora sim, com a repórter Odineia Araújo. O novo coronavírus, que já matou mais de 100 pessoas na China, tem casos suspeitos em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. A Organização Mundial de Saúde já confirmou quase 3 mil casos e aumentou para alto o nível de alerta em relação ao risco global. Aqui no Amazonas, o governador Wilson Lima lançou um comitê estadual de resposta rápida para vírus respiratórios. Para detectar casos de infecção pelo novo coronavírus, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em parceria com a Anvisa, começa a atuar nos aeroportos, segundo a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Leila Alencar. Nós também estamos trabalhando uma parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, numa perspectiva de estarmos orientando e também conferindo e atualizando protocolos e fluxos que são protocolos internacionais, né, de bloqueio sanitário, junto também à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, e seus portos. Coordenado pela FVS, o comitê vai encaminhar os suspeitos ao Hospital Delfim Aziz, considerado referência para atendimento de possíveis casos suspeitos de síndrome respiratórias agudas e ocorrência do novo coronavírus. O governo garante que a rede de saúde está abastecida com antiviral indicado para o tratamento da influenza, mas é bom lembrar que os equipamentos de proteção individual são igualmente fundamentais para cuidar dos casos, e os EPIs estavam em falta há pouco tempo e colocaram inclusive em risco os pacientes do Hospital João Lúcio por detecção de superbactérias na unidade de saúde. Como vai funcionar de fato o Comitê Estadual para a Resposta ao Coronavírus e como vai ser a atuação de monitoramento na rodoviária e demais entradas em Manaus não foi informado ainda. A FVS espera um aumento nos casos de síndromes respiratórias nesses primeiros meses do ano devido ao período chuvoso aqui no Amazonas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a circulação dos vírus respiratórios já estão sendo monitorados. Esse monitoramento vem apontando a circulação ativa de vírus com influenza B, metapneumovírus, vírus sincial respiratório e adenovírus. Volto com vocês. Bom, a Prefeitura de Manaus informou que deu início nesta quarta-feira ao plano de ação para o enfrentamento do novo coronavírus. As unidades básicas de saúde da capital estão em alerta e, segundo a Prefeitura, preparadas para prestar o atendimento adequado à população. A Prefeitura anunciou também uma campanha publicitária em veículos de comunicação e também nas redes sociais a partir de amanhã para alertar a população sobre a prevenção da doença, muito importante, hein? É lógico, isso aí, esse momento é de fundamental importância, né? É hora de reunir todas as instituições de saúde, sejam elas do Estado, da União, dos municípios, para preparar o Amazonas sob um comando único para enfrentar mais essa ameaça de epidemia que está preocupando a todo mundo. Lógico, estão todos alarmados. Exatamente. Quanto antes estiver tudo preparado para enfrentar esse problema, menores serão as consequências, como tudo, né? É preciso que esse comitê atue o mais rapidamente possível para conter a expansão da síndrome respiratória aguda grave.
grave que já registrou mais de uma centena de casos aqui no Amazonas nos últimos 3 meses. E escutem, 12 mortes consequentes da doença. Cidades. Oi, Paulo. Não, esse assunto é muito grave. Todos têm que ficar alertas. Total. Exatamente. Todo mundo antenado. Bicho, olha, aqui a gente não tem aqui, tá puxando sardinha pro lado de ninguém, mas eu gosto das atitudes da prefeitura, que são imediatas, sabe? São rápidas. A gente percebe isso. São ações, mas também temos que fazer justiça. O governo também já lógico. De forma assim, bem rápida. Sim, a criação do comitê é essencial, então a reação deles foi muito rápida, tá? Eu falo porque em todas as ações da prefeitura tem agido com rapidez. O governo, pela primeira vez aqui, eu tô dando os parabéns também pela ação rápida, né? Efetiva e rápida. É isso mesmo, tem que fazer assim mesmo. Muito bem, 6h14 em Manaus. Cidades. Está marcada para esta sexta-feira, dia 31, às 7 da noite, na Catedral Metropolitana, posse de Leonardo Steiner como arcebispo emérito de Manaus, em substituição a Sérgio Eduardo Castriani, que renunciou ao cargo para cuidar da saúde. Dom Sérgio Castriani celebrou a última missa enquanto administrador apostólico na Arquidiocese de Manaus no último domingo e se despediu emocionando todos os presentes. Não tem como, ele é um doce. É um querido, né? É um querido. A cerimônia de posse do novo arcebispo deve contar com a presença de mais de 1.200 pessoas, que é a capacidade da Catedral de Manaus, né? E para acomodar a todos de forma confortável, serão disponibilizadas cadeiras extras e 2 telões na área externa da matriz. Bispos da região norte também vão comparecer à missa de posse. Economia. Bom, a construção civil impulsionou a geração de empregos, com carteira assinada e tudo no Amazonas em 2019, com 2.125 novas vagas ocupadas aí, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil. O número representa um aumento de 11,09% no setor, muito bom. Exatamente, a geração de empregos no estado atingiu 11.129 vagas, incluindo indústria, comércio e serviços. Conforme o sindicato, em 2018, o setor teve um saldo negativo de 1.025 vagas, representando um percentual de menos 5,18%. Em todo o Brasil, a construção civil contribuiu fortemente, sim, para esse resultado mensal, pois registrou 71.390 admissões, apesar dos 118.276 desligamentos. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Frank Souza, a expectativa para este ano é de aumentar o saldo de vagas e que assim seja. Política. Bom, os trabalhadores da Assembleia Legislativa do Amazonas serão retomados no dia 4 de fevereiro. E o repórter Azaf Augusto tem informações sobre as prioridades dos deputados neste ano de mandato. Como é período eleitoral, alguns deputados vão ter que conciliar o trabalho parlamentar com as campanhas, para a Assembleia não registrar muitas faltas por eles estarem fazendo campanha e não trabalhando. O deputado Wilker Barreto afirmou que vai trabalhar para que o orçamento do Estado seja executado para o povo. E para ele, a atuação na Assembleia não vai ser prejudicada por conta das eleições municipais. Vou trabalhar cobrando que o governo execute o orçamento para o povo. O orçamento não é para ser executado ao bel prazer do governador e do vice. A questão das eleições, não vejo nenhum problema de conciliar, até porque também de manhã todo mundo trabalha. Você não faz política de manhã. O deputado Serafim Correia disse que a Assembleia do Amazonas não pode se negar a discutir assuntos nacionais por conta da Zona Franca de Manaus. Autonomia do Banco Central, Pacto Federativo, reforma administrativa e reforma tributária. Eu entendo que os parlamentos estaduais não poderão fugir dessa pauta nacional, principalmente nós que estamos na Zona Franca de Manaus e que podemos ter uma sentença de morte ou de vida conforme for a reforma tributária. Para o deputado Dermilson Chagas, em 2020, a Assembleia deve ser um parlamento mais presente em áreas sensíveis do governo. Nós queremos uma Assembleia, e torço para isso,
que ela seja mais independente, né, mais próxima da sociedade, discutindo aquilo que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos municípios, capital e interior também, e uma Assembleia fiscalizadora. Já o deputado Álvaro Campelo disse que neste ano vai continuar destacando o combate à exploração infantil e o tráfico de drogas. Em 2020, nós continuaremos um forte trabalho no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao trabalho infantil e também ao tráfico de drogas. É um trabalho que nós temos desenvolvido na comissão que eu presido, que é a Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Jovens e Adolescentes. No ano passado, nós viajamos para mais de 30 municípios, realizando ações de fiscalização, realizando audiências públicas para debater esse tema. A líder do governo, deputada Joana Dark, disse que esse ano será de construções na Assembleia Legislativa. Ela também disse que as eleições não vão influenciar nas atividades do plenário. Os deputados que estão no primeiro mandato terão nesse ano a oportunidade de acompanhar a destinação das suas emendas parlamentares. Eu vejo isso como algo muito positivo, porque essas emendas, esses recursos que são direcionados, são recursos que ajudam lá na ponta, é uma mão amiga do Poder Legislativo. E com relação a esse ano, que é um ano eleitoral municipal, onde a gente vai ter aí eleições municipais por todo o interior do estado e na capital, isso não muda nada para mim a questão das atividades do plenário. Para o deputado Péricles, a atuação neste ano deve ser a mesma que teve em 2019. Ele também ressaltou que vai focar em conseguir assinaturas para o partido Aliança pelo Brasil, do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ano de 2019 já foi um ano proveitoso em que vivenciamos mudanças no cenário político, com projetos, inclusive de minha autoria, que combate efetivamente a corrupção, dá mais transparência ao poder público. Em relação à candidatura, acredito que está muito cedo para se falar. Na verdade, o nosso foco é para a coleta de assinaturas, para a criação de um partido que combate a corrupção, preza pela transparência, pela seriedade. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e vamos voltar a falar da sucuri, que hoje apareceu ali no da João Batista. Parou o trânsito. Os especialistas explicam aí que nós estamos vivendo um período bastante chuvoso e que acaba favorecendo o aparecimento de algumas espécies de insetos e até mesmo de animais silvestres na nossa cidade. E a repórter Nathalie Moraes conversou com um biólogo que explicou um pouco mais sobre o aparecimento desse animal tão inusitado em uma das principais vias de Manaus. Vamos conferir. Uma sucuri de aproximadamente 3,5 metros foi vista tentando atravessar a Avenida de Djalma Batista na manhã de hoje. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que os veículos param para que a cobra consiga se locomover pela via. 2 homens que estavam no local, felizmente, conseguiram pegar o animal e devolvê-lo à natureza. Conversamos com o biólogo Gabriel Salles, ele que é pesquisador do INPA e analisou as imagens. Segundo ele, a cobra é mesmo uma sucuri. Ele falou sobre o aparecimento deste tipo de animal em meio às vias. Deve-se à época de chuva, que acaba enchendo os rios, né, os igarapés, e faz assim com que não só sucuris, mas outras serpentes e jacarés e outros bichos sejam facilmente encontrados, né, se deslocando, porque eles saem da água, vão em busca de alimento, ou até mesmo só se deslocando de uma área para outra. E isso em áreas urbanas, em áreas rurais, e aí facilmente sendo vistas. De acordo com o biólogo, vale lembrar que nós ocupamos os locais desses animais. É importante frisar que lá é o ambiente, né, os igarapés,
Os rios são ambiente desses animais, né? Nós que invadimos. E às vezes de forma negligente, o governo acaba autorizando construções em beiras de igarapés, nas bordas do rio, como acontece lá onde foi encontrado essa sucuri. Só no ano passado, mais de 699 animais silvestres foram resgatados pelo INPAAN só aqui em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, você viu aí, né, Cid, na matéria, nós que estamos invadindo, na realidade, o ambiente dela, não é ela que está ali, né? E tanto olha, eu achei legal aquela atitude dos caras pegarem. Pô, muito legal, ninguém matou, colocou no habitat natural, muito responsável, muito civilizado. Eu já vi muito maluco aí que passa, atropela o animal. Ah, faz de propósito. Isso é uma selvageria absurda. Bacana, 6h24 em Manaus. 18 horas. Música. Olha aí, ó. Os fãs do Foo Fighters estão ansiosos para o novo disco da banda, que é o David Grohl. Acaba de colocar lenha na fogueira, inclusive, aí, ó. Pois é, você chegou a ver lá a entrevista? O líder do Foo Fighters, né, deixou claro mais uma vez que esse álbum deve ser bastante diferente, né, do que eles estavam acostumados a entregar para o seu público. O David comentou também que o disco que eles estão fazendo há tão pouco tempo, né? Finalmente estamos aí fazendo algo que nos surpreendeu também. Então, se surpreendeu a eles próprios, imagina aos fãs. Pois então, e na declaração aí, vem depois que o David disse que o disco é, entre aspas, esquisito pra caramba. Imagina, se ele classificou assim, imagina o que vem por aí, galera. Enfim, né? Boa. Vamos abrir a playlist da noite de hoje, Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood. Playlist 18 horas. 6h29, mix, o melhor mix do Brasil é aqui, tá aí, Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood, que segundo um dos membros da banda, né, vão lançar um disco esquisito pra caramba. Segundo o David Grohl, né? Exatamente. Esquisito pra caramba. 6h29 em Manaus, boa noite. 18 horas. Bom, é mais um caso grave no caótico sistema de saúde pública do estado. Dessa vez, ou melhor dizendo, mais uma vez no 28 de agosto. Pois é, pacientes e familiares reclamam da falta de materiais e equipamentos para a realização de cirurgias. A repórter Júlia Gomes esteve na unidade nesta quarta-feira para conferir como está a situação por lá. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo a denúncia, o Hospital 28 de Agosto não estaria funcionando com toda a sua capacidade para a realização de cirurgias, pois das 6 salas disponíveis na unidade, apenas 3 e às vezes uma 4ª sala estariam funcionando. O motivo? A falta de material, como por exemplo instrumentos cirúrgicos, fios de sutura, mesas cirúrgicas com defeitos, entre outros problemas. Nesta quarta-feira, o 18 horas esteve no Hospital 28 de Agosto e conversou com acompanhantes e pacientes internados na unidade. Uma paciente que não quis gravar a entrevista contou que ficou cerca de 50 dias aguardando por uma cirurgia na perna e que por diversas vezes foi encaminhada para realizar o procedimento cirúrgico, mas retornava ao leito devido à falta de equipamentos ou por conta de máquina quebrada. O resultado da espera foi a regeneração óssea da paciente, recebendo alta nesta quarta-feira. Outro caso da demora por uma cirurgia é de uma senhora de 83 anos que veio do município de Caapiranga, após quebrar o fêmur. Segundo um parente que preferiu não se identificar, a família já recebeu informações de que há uma máquina do setor de ortopedia com problema. Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, o problema de salas de cirurgias fechadas não acontece apenas no Hospital 28 de Agosto. De acordo com Mário Viana, colegas que atuam no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio denunciaram a mesma situação ao sindicato. O fluxo de cirurgia, às vezes, precisa de ocupar quase todas as salas, principalmente quando você tem grandes emergências. E se o hospital foi construído com um determinado número de salas de cirurgias, é porque aquele hospital precisa daquelas salas em condições de se operar dentro daquela sala. A Secretaria de Saúde tem uma deficiência
muito grande no quesito que se chama manutenção preventiva e corretiva. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e a Secretaria Estadual de Saúde, por meio de nota, ela informou o seguinte, que conforme a direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, as 6 salas estão em pleno funcionamento e não há falta de material para a realização de cirurgias e que a unidade realiza, em média, 20 cirurgias todos os dias. Bom, nós recebemos todos os dias aqui na produção do 18 horas dezenas de reclamações de familiares de pacientes, dos pronto-socorros e de quase todas as unidades de saúde. Tanto no estado quanto da prefeitura. A saúde pública no estado e no município está péssima e, para ficar razoável, precisa melhorar muito, mas muito mesmo. 18 horas. E a situação de crianças e adolescentes imigrantes que vivem nas ruas de Manaus, é claro, é preocupante, né? E por isso foi tema de uma reunião entre a Coordenadoria da Infância e Juventude e o Ministério Público Federal. Representantes da União, inclusive também da Defensoria Pública do Amazonas e da Unicef também participaram do encontro. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes das políticas públicas discutidas para esses refugiados. Nós já mostramos aqui mesmo nos 18 horas, é de partir o coração ver crianças venezuelanas expostas ao sol escaldante e aos riscos do trânsito nos semáforos aqui de Manaus. A prática de pedir dinheiro, que tem se tornado comum, mesmo quando os autores são refugiados, é proibida. A pergunta que muitos de nós nos fazemos é quais medidas estão sendo tomadas pelo poder público. Em resposta, a desembargadora Joana dos Santos Meirelles, coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça aqui do estado, participou de uma reunião na sede do Ministério Público Federal para discutir as soluções para as crianças que pedem esmolas nos semáforos de Manaus. A reunião tratou de políticas públicas efetivas para que essas crianças tenham acesso à saúde, educação, moradia e tenham seus direitos humanos respeitados. Só aqui no Amazonas existem hoje mais de 18 mil pessoas vindas só da Venezuela e essa situação preocupa a todos. Esse servidor público, por exemplo, falou que infelizmente tem muita gente se aproveitando dessas crianças. Hoje nós vimos, infelizmente, nas nossas esquinas, crianças sendo exploradas, crianças pedindo, essa verba vai chegar na mão de quem? Então é um absurdo quando nós paramos em semáforos, né? Em alguns momentos somos coagidos, ameaçados, na verdade, por estrangeiros, por pedintes, por bandidos que se aproveitam da situação e nos ameaçam. Às vezes estamos sendo obrigados a ultrapassar o sinal vermelho. Após a reunião na sede do MPF, foram recomendados aos conselhos tutelares que cumpram sua atribuição no atendimento às crianças e adolescentes, independentemente da nacionalidade, raça, etnia ou definição. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Entrevista do dia. Bom, na nossa entrevista do dia de hoje, vamos falar da Operação Acolhida, né? Que é uma força-tarefa logística e humanitária realizada pelas Forças Armadas Brasileiras em relação aos imigrantes venezuelanos. E para falar sobre essa Operação Acolhida, vamos conversar com o Coronel do Exército, André Vicente Scafutto de Menezes, coordenador da Operação Acolhida aos venezuelanos aqui em Manaus. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, aqui é o programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, caros ouvintes. É um prazer estar e um privilégio poder falar com vocês. Então, Manaus já recebeu quantos mil venezuelanos desde que começou essa fuga em massa aí do nosso país vizinho? Bom, não tem os dados oficiais, né? Temos uma ideia que aproximadamente vivem aqui em Manaus cerca de 20 mil venezuelanos. Já tivemos essa passagem, muitos das quais pessoas que já seguiram para outros destinos, então esse número com certeza é muito maior. E essa bolha humana, ela só tende a aumentar na medida que se não for feito nada em relação a essa questão. Porque a vinda, principalmente por Roraima, ainda persiste e dá uma entrada muito forte de pessoas. Tem-se uma média de 1.500 pessoas mês que entram no país por essas razões. Esse é um dado estatístico e nós estamos tentando buscar políticas para que nós possamos levar essas pessoas a locais onde poderemos receber melhores condições no próprio país. E, Coronel,
o que essas pessoas recebem quando são abordadas pela Operação Acolhida? Que tipo de atendimento que é dado assim nesse primeiro momento? Bom, a operação ela começa em Pacaraima, na verdade, né? Lá no estado de Roraima já desde o início, há uma identificação, já um pronto atendimento e a intenção de cada um já é demonstrada. Há aqueles que desejam uma permanência no país, e nós temos 2 modalidades que hoje nós aceitamos, ou é a partir do refugiado, né? Status de refúgio, que é tratado pela Acnur, uma das agências das Nações Unidas, ou como residente temporário, que é uma outra também agência da ONU, que é a OIM. Uma vez identificado qual a modalidade que essa pessoa vem, inicia um processo pela qual é certificada e documentada essa pessoa. E ainda há aquela questão do venezuelano que apenas quer dar uma passada no país e em direção a outros países ou apenas como turista. Então há situações diversas. O senhor me permite só mais uma pergunta em relação à questão de saúde. É verificada qual é a condição de saúde que essa pessoa se encontra ao entrar no país? Perfeitamente. Em muitos casos, as pessoas que entram, chegam principalmente a Pacaraima, são pessoas que têm um estado de debilidade muito grande. Certo. Tanto que foi desenvolvido lá em Manaus, ou melhor, em Pacaraima, já um hospital de campanha desdobrado no terreno com posto avançado de atendimento para que as pessoas pudessem ter um primeiro atendimento àqueles que têm maiores necessidades. Entende-se que crianças, mulheres, idosos são aqueles que chegam com maior grau de debilidade, já que eles andam dias, quilômetros para chegar até aquela fronteira. E, Coronel, falando em cidade, né, nessa questão de engajamento desse pessoal aqui na vida, no cotidiano, a gente encontra vários venezuelanos trabalhando, né, já nos serviços, nas prestadoras, em lojas, restaurantes, bares. Essa questão aí com os empresários estão ainda muito reticentes, ainda com um certo preconceito, ou eles já estão encarando, acolhendo esse pessoal com mais naturalidade? Há que se falar que a crise venezuelana ela começou muito mais cedo, né? Então vários venezuelanos chegaram aqui a Manaus ao longo dos últimos anos. Alguns já foram se documentando, já foram se mesclando com a população local, já foram buscando seu local e trabalho. Então há várias pessoas que já estão acomodadas dentro do trabalho aqui em diversas áreas, né, em serviços. Cada vez mais nós procuramos documentar as pessoas que o facilitará ainda mais essa condição de realização do trabalho aqui em Manaus. Isso é importante dizer que esse pessoal vai ter uma documentação brasileira e também tem a carteira de trabalho, que facilitará muito essa questão dentro da lei, é aquilo que nos permite. E isso, alguns com bastante habilitação, outros sem alguma. E nesse trabalho também, buscamos parceria para a formação e qualificação desse pessoal. Muito bem, mas os empresários, eles têm uma certa resistência de um modo geral ou não? Como? Não foi notificado, pelo menos chegou a operação, que existe algum tipo de xenofobismo, alguma aversão ao trabalho ou à pessoa ser estrangeira, né? Então, segue-se a lei, né? Há venezuelanos que têm procurado emprego e têm conseguido. Como há outros também que têm condições, que buscam exatamente outra realização em regiões do país onde há uma captação e onde eles podem ser melhores aproveitados. Então, isso eles procuram um trabalho como qualquer um nacional. Então, há uma equivalência nessa questão. A brasileira já é um povo que recebe bem, né? Todos os... A gente, aliás, a gente se formou com migração de tudo quanto é parte do mundo, né? Agora, Coronel, o que a gente vê muito nas ruas ainda são as crianças, né, pedintes. São os filhos desses venezuelanos pedindo dinheiro, pedindo qualquer coisa, e é uma situação muito triste, corta o coração de todos. Nesse caso dos pais que colocam as crianças para pedir dinheiro, pedir ajuda nos sinais dos trânsitos aqui em Manaus, tem alguma coisa para ser feito? É uma situação bastante triste, né? Todos nós vivenciamos isso no cotidiano, mas há que se esclarecer que a grande maioria dessas pessoas que estão pedindo nas ruas são indígenas da etnia Warao. E sobre essa questão, há ainda um entrave da parte legal em relação à tratativa, porque há ainda uma não afirmação pelo reconhecimento deles como indígenas, pela questão nacional brasileira, e a questão legal, a como se aplicar a lei em relação a eles. Mas que realmente é uma coisa complicada, E para eles, essa questão da mendicância é um trabalho. Eles não entendem que é uma questão como cultural. Se fosse... É cultural. Entendi. Aí seria que entrar pela FUNAI, teria que ter essa legislação?
Teria que haver um reconhecimento deles como indígenas. Da FUNAI como indígenas imigrantes, para que aí pudesse ajudar de alguma forma? E seria isso? Provavelmente sim. Uma vez caracterizado como se fazer isso é um grande desafio que nós temos agora à frente. Não só o governo do Estado como um todo, né, o Estado Nacional, como também como se os organismos podem defrontar perante esse problema. Porque há o crescente número deles e eles são um tipo que nós não temos como interiorizar no país. E eles estão chegando, porque eles também têm a situação de fome e situação de falta de qualquer apoio que se tem lá naquele país. A situação política continua no país, então, né, eles vão continuar chegando, isso não há dúvida. Coronel, eu lhe pergunto, lá em Boa Vista, em Roraima, nós conhecemos, já sabemos aí, já ouvimos diversos amigos e pessoas que vivem ali, que cresceu muito a criminalidade com o advento dessa vinda dos venezuelanos. Muitos deles passaram a marginalização do negócio e criaram até um sistema, né? Começaram um sistema de roubo, ou seja, o crime organizado se formando também por um braço de fora do país. Isso tem acontecido aqui em Manaus ou o senhor não enxerga de forma alguma a possibilidade desse negócio acontecer aqui? Eu vou contrapor até essa argumentação. Essa informação ela pode ter sido do passado. Hoje, então, nós temos dados diferentes da segurança pública lá daquele estado. Lá de Roraima. De Roraima, que houve, ao contrário, uma redução. Desde o início da operação, houve uma redução até pela participação das Forças Armadas, Força de Segurança Nacional e diversos órgãos organizados nessa questão. Então, essa questão do aumento, ela já não é mais verídica. Okay. E aqui também em Manaus, o fato desse ordenamento, dessa organização do migrante que aqui chega, é exatamente para dar uma condição social melhor, para que ele evite ser aliciado pelo crime organizado. Então, é importante que o brasileiro entenda isso como algo importante, como uma força nova, uma capacitação nova, pessoas com cultura diferente, um outro povo que temos que receber como qualquer migrante, qualquer área, e dar condições para que eles possam sobreviver, sem assistencialismo, mas com uma condição para que eles não entrem na criminalidade como os nossos nacionais também. Estamos conversando com o Coronel do Exército André Vicente Scafuto de Menezes, coordenador da Operação Acolhida aos Venezuelanos aqui em Manaus. Coronel, aqui pelo aplicativo Humano, as pessoas estão perguntando assim, que outras medidas poderiam ser tomadas também para ajudar essas pessoas? Bom, nós precisamos sempre de apoio, né? Só das pessoas que têm conhecimento dessa realidade. Evitar o preconceito com relação a esse estrangeiro, que é como qualquer estrangeiro que a gente receberia, como nós brasileiros recebemos bem. E também dar as oportunidades necessárias. Quem puder ajudar na capacitação do pessoal. Nós temos uma série de abrigos que não são da operação, são da parte do Estado ou do município, que necessitam de apoio. E nós temos também na rodoviária uma área que nós temos desassistidos, que vivem em albergamento, que nós sempre temos necessidades. São pessoas que não têm assistência de outra forma que não da própria operação. Ou seja, poderiam ajudar com doações também nesses lugares? Na rodoviária a gente poderia ir lá entregar doações? Que tipo de doações? Olha, atualmente nós estamos com a necessidade ainda latente, porque a parte da alimentação na rodoviária é uma questão de doação. Não podemos receber de outra forma. Não temos a regularização ainda da totalidade das refeições. E a refeição, para ela chegar, tem que ser uma refeição pronta, porque não temos uma capacitação de realização ou de guarda desse alimento. Qualquer outra questão de doação também será bem-vinda. Brinquedos, roupas, né? Qualquer isso vai ajudar, que aquelas pessoas têm muito pouco. Então, gente, podem ajudar e lá na operação na rodoviária. A operação acolhida na rodoviária é fácil. Qualquer ajuda é bem-vinda, né, Coronel? Coronel, uma última pergunta da minha parte é saber se o trânsito, a passagem pelo albergue está sendo rápido. Como é que está o trânsito disso? O destino dessas pessoas está sendo encontrado? O albergamento é a condição que ele não tem outro local para ir. Certo. Porque os abrigos têm uma capacidade muito limitada das pessoas que lá se encontram. Então a rotatividade acaba que é menor. Então esse pessoal que vive na rodoviária tem um trânsito quase que ficam durante algum tempo. Não posso mensurar para o senhor quanto tempo eles ficam, mas importa que a gente tem que, mais à frente, buscar o quanto antes dar um apoio ou um local de destinação a eles. Mais rápido possível. Perfeitamente. Seja ele um abrigo, seja ele uma ida para outra região do país. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o Coronel do Exército André Vicente Scafuto de Menezes, coordenador da Operação Acolhida aos Venezuelanos aqui em Manaus. Uma ótima noite. Muito obrigada pela entrevista.
Agradeço esse apoio e a oportunidade de falar a respeito da Operação Acolhida. Eu deixo bem claro que essa operação é do Estado brasileiro, Forças Armadas, agências das ONU, sociedades civis e inclusive órgãos do próprio Estado e do município de Manaus. Todos participantes para poder darmos as maiores condições para esses venezuelanos que chegam, que são irmãos nossos, assim como nossos nacionais. Com certeza, muito bem. Boa noite, Coronel. Obrigado. Boa noite. 6 horas e 47 minutos em Manaus. 18 horas. Olha só, a cantora Hayley Williams, vocalista do Paramore, iniciou a carreira solo há alguns dias, né? Com o lançamento de Simmer, a canção inédita é o primeiro single de Pills for Amor, né? Olha aí que bacana. Disco a ser lançado em breve, com o qual, inclusive, a Hayley vai excursionar mundo afora. Pois é, quem se manifestou aí a respeito e deixou bem claro que está tudo ótimo na banda foi o próprio Paramore, né? Grupo que consagrou Hayley. No Twitter, a banda postou: estamos mais do que orgulhosos da Hayley por dar um passo aí por conta própria e fazer a sua própria arte. Por favor, apoie a nossa vocalista enquanto ela encara o mundo por conta própria. E ao julgar aí pelo final desta frase, onde a banda diz que Hayley vai encarar o mundo por conta própria, parece que o Paramore segue firme e forte com planos para o futuro. Mas vamos lá, seguir firme, né? Para a segunda da playlist de hoje, Paramore, Ain't It Fun? Playlist 18 horas. 6 horas e 52 minutos em Manaus, mais uma da playlist em Paramore, Ain't Fun. Mais uma que você conferiu aqui em 100,7. 18 horas. Muito bem, agora o trânsito em Manaus, hein? Com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Opa, gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Tancredo Neves, a partir da rotatória do Parque do Mindu, o trânsito tem fluxo com pequenos pontos de intensidade, mas quem segue para o bairro Parque das Laranjeiras, para a Cidade Nova também pela Tancredo Neves, o trânsito segue bastante bom, no momento com pontos de moderação. Volto com vocês. 18 horas. Bom, gente, atenção para essa dica, tá? O comando da Aeronáutica vai abrir processo seletivo de convocação e incorporação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários com vistas à prestação de serviço militar temporário para o ano de 2020. As inscrições eletrônicas vão ocorrer entre as 10 horas da manhã do dia 3 de fevereiro até a meia-noite do dia 17 de fevereiro. Então não perca tempo não. Olha, tem vaga aí para Manaus e outras cidades do Brasil, como Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, Fortaleza e Barbacena, lá em Minas Gerais. Os aprovados no processo, após serem incorporados, vão passar a receber a remuneração de aspirante A oficial, que chega, segundo a tabela dos soldos dos militares das Forças Armadas, nada menos aí que R$7 mil. Tá bom, né? Tá ótimo. 18 horas. Bom, muito bem, hoje é quarta-feira, né, pessoal? Dia de conferir as dicas e estreias de cinema com o nosso colunista Caio Pimenta. Olá, 4 novos filmes chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. O principal destaque fica por conta de Bad Boys para Sempre. O terceiro filme da franquia, estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, mostra a dupla de policiais tentando desmantelar um cartel de drogas, enquanto lidam com o dilema de ficarem mais velhos. Religiosamente, os cinemas de Manaus sempre trazem um novo filme de terror. A opção da vez é Os Órfãos. A história mostra uma professora indo trabalhar de governanta em uma mansão. Lá, ela encontra os sobrinhos órfãos do patrão. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos. Já o cinema brasileiro dá as caras com 2 novas estreias. Protagonizado pela Maeve Jenkins, Açúcar traz a história de uma mulher voltando para a casa onde nasceu, um decadente engenho de cana-de-açúcar. Tudo para impedir que os antigos trabalhadores do canavial tomem conta das terras. Neste processo, ela vai lidar com traumas do passado. Já o filme do Bruno Aleixo tem como protagonista o híbrido de cachorro com urso de pelúcia, sucesso das redes sociais, na luta para escrever a autobiografia. É isso, na semana que vem eu volto com o último lançamento do Oscar 2020. A gente se encontra, até lá. Tchau. Até lá, tchau. 6h55 em Manaus, Karime Leão já aí, né? Começando já os nossos
as nossas considerações finais. Exatamente. Gente, como com essas dicas aí de cinema, vamos aproveitar, né, Emílio Luciano? Vamos lá. Quem vai pro cinema aí na faixa hoje, graças a Mix e o aplicativo humano, é Nilce Medeiros. E daqui a pouco, 19h30, quiz da Mix com hambúrgueres da Eletroburger. Uau! Menina, arrasou. Muito obrigada pela participação, hein? 6 horas e 56 minutos. Seguimos direto para o nosso editorial 18 horas. Vai, Carlão. Editorial 18 horas. Hoje informamos sobre as medidas que as autoridades locais estão tomando contra o novo coronavírus que está assustando o mundo inteiro. A preocupação das autoridades é importante, a repercussão é grande, mas é bom lembrar que em menos de 4 meses, Manaus registrou mais de 100 casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave, a chamada SRAG, com um total de 12 mortes. A cidade também registrou 9 casos e 3 mortes causadas pelo vírus da influenza B, desde o último dia 27 de outubro de 2019. Em todos os casos, a prevenção é o principal. Os vírus são transmitidos de pessoa para pessoa nas gotículas expelidas ao falar, tossir ou respirar, e também por objetos contaminados. É preciso que todos estejamos atentos às orientações das autoridades da saúde para diminuir muito a possibilidade de transmissão dessas doenças. E cada cidadão ou cidadã deve fazer a sua parte. Só assim será possível evitar as consequências. E não esquecer daquela recomendação, lá de trás, das nossas mães, de sempre manter as mãos limpas. Agora são 6 horas e 57 minutos. 18 horas. Agora sim, Carimilhão, boa noite. Já, né? Já nos finalmente, hein? Fechando aí. É isso aí. Lembrando, das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Não custa nada, evita tudo e a gente ainda fica limpinho. E a mamãe sempre falava, olha, lave as mãos. Mas tem que lavar a mão direitinho, né, gente? Entre os dedos, anel, mulher que gosta de usar anel tem que lavar também. Quando falam isso, já me remeto àquele momento lama, né? Que o cara se jogar na lama e brincar. Brincadeira boa, depois né? Ainda dormia sem tomar banho, né, Cid? Aí isso é com você, hein, Carlão? É contigo. E hoje tem Fla-Flu, né? Afe, Maria. Não esqueceu, né, cara? Tem Fla-Flu. Boa. Fica Boa registrado. noite, meu povo. Até amanhã. Hasta luego. Gente, um beijo. Até amanhã. Continue bem, continue no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta amanhã com você a partir das 6 da tarde aqui no 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.